Vozes através do tempo. Neurodivergência. Você já ouviu essa palavra? Os neurodivergentes são todas as pessoas que apresentam um funcionamento do cérebro significativamente diferente do que é considerado típico. Exemplo disso são as pessoas autistas, pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, a dislexia, depressão e até esquizofrenia. A partir do estudo da neurodivergência, criou-se o termo conhecido como neurodiversidade, criado pela socióloga Judith Singer em 1998. Ela produziu o conceito da neurodiversidade a partir da estranheza da própria família, que só muito tempo depois foi descoberta que era autismo. De acordo com a socióloga, a neurodiversidade garante a estabilidade social e cultural, uma vez que escreve a variedade de formas como cérebros humanos funcionam, defendendo que não existe um cérebro normal, mas sim uma vasta gama de funcionamentos cerebrais que são variações naturais e inerentes à espécie humana, propondo uma visão que celebra a diferença e a identidade. Na pré-história, as pessoas com alguma deficiência ou particularidade não eram deixadas para trás nem abandonadas. Diversos achados arqueológicos mostram esqueletos com sinais de lesões, doenças debilitantes, mas que sobreviveram por longos períodos. Isso sugere que a comunidade lhes fornecia os cuidados necessários para sobreviverem, como alimentação e proteção, o que seria impossível sem assistência. Um esqueleto de um jovem com paralisia, datado de 4.000 anos, foi descoberto no Vietnã. A análise dos restos mortais sugere que ele viveu por cerca de uma década após a paralisia, o que indica que recebeu cuidados constantes de sua comunidade. Outro exemplo notável são os restos de 2 meninos enterrados com artefatos preciosos na Rússia, há 34.000 anos, os quais, pelo aspecto do corpo, possuíam condições físicas que provavelmente os limitaram durante suas vidas curtas. Seu enterro foi elaboradamente planejado, sugere que eram figuras respeitadas e não excluídas de sua comunidade. No Egito Antigo, cientistas conseguem mostrar vários casos de pessoas com necessidades especiais. Um exemplo é o faraó Tutankhamon, que possui diferenças congênitas, não só físicas, mas também intelectuais. No Egito Antigo, pessoas com deficiências, especialmente físicas, não eram vistas como motivos de exclusão e discriminação por parte da sociedade. Os egípcios demonstravam preocupação com pessoas que possuíam certos impedimentos e tentavam integrá-las socialmente. Além disso, estudos indicam que pessoas com deficiência faziam parte das diferentes classes sociais, desde os escravos até os nobres e faraós. Mas nem sempre foi assim. Diferentemente do Egito Antigo, na Grécia, especialmente em Esparta, polis grega conhecida pelo seu invencível exército, as crianças eram treinadas desde cedo. Quando o bebê nascia, deveria ser avaliado pelos líderes espartanos, para ver se estava em boas condições para se tornar um guerreiro. Caso o bebê apresentasse algum detalhe que não os agradasse, como falta de algum membro, prematuridade, síndrome de Down, deficiência auditiva, entre outras, era sacrificado. Na Roma Antiga, existia também a intolerância contra pessoas com deficiência. A Lei das 12 Tábuas, que consistia a origem do direito romano, determinava o sacrifício de bebês que nasciam com má formação. E no período da Idade Média para a Idade Moderna, a deficiência era interpretada como um castigo divino, uma forma de penitência por pecados. Apesar disso, o cristianismo trouxe uma mudança na percepção da pessoa com deficiência, que passou a ser vista como um ser humano com alma, o que levou à condenação do abandono e ao acolhimento dessas pessoas em locais como asilos e conventos. Contudo, essa acolhida não resultou em uma verdadeira integração social. O preconceito e a hostilidade persistiram e as pessoas com deficiência continuaram a ser vistas como socialmente inúteis. Nas atrocidades da história estão escondidas e perdidas, nessa linha do tempo, as pessoas com necessidades especiais.
Conhecido pelo tratamento desumano, o local chegou a ser dito como Holocausto Brasileiro, onde morreram cerca de 60 mil pessoas. O hospital recebia não apenas pessoas com doenças mentais, mas também opositores políticos, homossexuais, mendigos e pessoas consideradas não agradáveis pela sociedade. Era terça-feira e quinta vinha vagão de louco para cá. Não tinha. Durante a ditadura, foram criadas instituições de ensino para crianças com deficiência, mas elas eram majoritariamente privadas, pois as escolas públicas frequentemente se recusavam a aceitá-las, e essas pessoas eram direcionadas a trabalhos repetitivos para servirem como mão de obra útil para a economia, em vez de serem incluídas socialmente. Eu acho que é uma missão muito difícil. Quem cuida de um louco? Tinha 5 mil pacientes quando eu entrei aqui, na época. Toda quarta-feira chegava um ônibus entupido de paciente, vomitando, tendo diarreia, urinado, do Hospital Raul Soares. Porque a polícia militar, a polícia de rua lá de Belo Horizonte, eu não sei qual tipo de polícia, pegava todas as pessoas que estavam perambulando na rodoviária por lá e enfiava dentro do Raul Soares. Raul Soares tocava pra gente aqui, sem nome, sem nada. E aqui tem muito paciente que os hospitais mandavam, porque era fácil. O diretor era médico, todos tinham hospital com a fonte de renda excelente, né? Excelente mesmo, porque doido não tinha coisa melhor para dar dinheiro. E colocava, mandava quem estava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito, sempre. A minha mãe, quando entrou aqui, ela veio através de político. A política de Barbacena chegava perto de um político: eu quero trabalhar no Colônia. Eles davam uma carta, entregavam para o diretor fazia uma análise e no outro dia estava trabalhando. Não tinha que ter profissão, não precisava saber ler, nem escrever, basta saber distribuir alimentação, lavar os corredores, dar banho nos pacientes, entendeu? Distribuir a medicação. O antigo sanatório, que funcionava nos prédios que hoje compreendem a assistência aos alienados, ele era um lugar de muito requinte, com os talheres de prata, com um menu muito charmoso, todo em francês. Ele tem uma linha de trem exclusiva para atender essa clientela que chega. A mesma linha que depois vai ser comparada com as linhas que os nazistas usavam para o complexo de Auschwitz. Então é uma história paradoxal. Ela começa com um requinte de um spa de luxo para pessoas ricas, que depois foi adquirido pelo governo do estado de Minas Gerais e ao longo do século XX se transformou no terrível Hospital Colônia de Barbacena. Quando eu tive acesso às fotos feitas dentro desse hospital em 1961. Mas e hoje? Quais são as maiores dificuldades nos últimos 40 anos? Quais avanços foram alcançados? A noção de inclusão de pessoas com deficiência
ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, impulsionada pela necessidade de reintegração dos muitos veteranos com deficiência no mercado de trabalho. As primeiras declarações internacionais de direitos para pessoas com deficiência surgiram na segunda metade do século XX, impulsionadas por um crescente movimento social e pela evolução dos direitos humanos em geral. A partir dos anos de 1970, surgiram as primeiras declarações de direitos, embora a deficiência ainda fosse vista como um problema individual. A virada ocorreu com o modelo social, que guiou a criação de leis de antidiscriminação nos anos de 1990, como a Declaração de Salamanca, da ONU. A Organização Mundial da Saúde, OMS, adotou essa nova visão em 2001, culminando na Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiências da ONU, em 2006, sendo um passo mais que importante para a humanidade. Hoje, ainda é preciso que continuemos a lutar pela inclusão de pessoas neurodivergentes ou com alguma necessidade especial. Aprendendo um pouco mais de história, conseguimos ver como a nossa sociedade tem evoluído e não podemos jamais regredir. Devemos continuar firmes nessa luta contra o preconceito. Mas e esses avanços? São suficientes ou só são básicos?